agora para repercutir uma história bastante triste de exposição aí da jovem atriz Clara Castanho. Bom, tudo começou com um post do jornalista Matheus Baldi no dia 24 de maio, que dizia que Clara teria dado à luz a uma criança. A pedido da própria atriz, esse post foi apagado e Matheus depois explicou aos Mercedes dele que ela havia lhe contado que o bebê era fruto de um estupro. Depois da carta aberta da Clara, né? Bom, na última quinta-feira também a apresentadora Antônia Fontinelli fez uma live na qual ela não citava o nome de Clara Castanho, mas dizia aí da história de uma jovem atriz que teria dado à luz a uma criança em um hospital, encaminhado aí, essa criança não quis conhecer a criança e teria destinado essa criança à adoção, que um jornalista teria conversado com essa atriz, esse jornalista seria o Léo Dias, essa atriz teria contado que essa criança era fruto de um estupro, mas a Antônia falando um pouco sobre essa questão dela ter dado à luz e encaminhado essa criança à adoção com uma certa indignação a respeito dessa ação. Aí, depois, a gente teve essa carta aberta da Clara Castanho, que foi publicada nesse final de semana. E aí ela conta toda a sua versão dessa história terrível, né? Acho que muita gente que teve contato com o conteúdo dessa carta passou o final de semana pensando nessa jovem atriz de 21 anos. Então, ela diz lá, esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Fui estuprada. Relembrar esse episódio traz uma sensação de morte, porque algo morreu em mim. As únicas coisas que tive forças para fazer foram tomar a pílula do dia seguinte e fazer alguns exames. Eu estou dando uma resumida para vocês aqui, tá? Quem quiser conferir na íntegra essa carta aberta, está no Instagram da Clara Castanho. Aí ela disse o seguinte, olha, meses depois eu comecei a passar mal, ter mal-estar. Um médico sinalizou que poderia ser gastrite, uma hérnia estrangulada, um mioma. Fiz uma tomografia e no meio dela o exame foi interrompido às pressas. Foi quando ela descobre que está grávida. Daí ela diz, meu ciclo menstrual estava normal, meu corpo também. Eu não tinha ganhado peso nem barriga. Naquele momento do exame, me senti novamente violada, novamente culpada. Quem está chegando agora para ouvir o nosso Morning Show através do rádio, estamos trazendo aí a história de exposição da jovem atriz Clara Castanho. A gente trouxe aí um pouco do começo da história e a gente está no momento da leitura da carta da Clara, né? Da carta aberta, em que ela conta que foi estuprada, que ficou sabendo disso através de um exame para investigar um mal-estar que ela estava sentindo e onde ela conta que ela não tinha ganhado peso, estava com a menstruação em dia, não tinha barriga e que ficou sabendo dessa gravidez de fato no momento do exame. E daí ela traz um outro ponto em relação ao médico. Ela diz que esse profissional a obrigou a ouvir o coração da criança, disse que 50% do DNA eram meus e que eu seria obrigada a amá-la. Isso mesmo ela tendo contado que essa criança era fruto de um estupro. Daí ela diz, eu procurei uma advogada e conhecendo o processo, tomei a decisão de fazer uma entrega direta para adoção. Passei por todos os trâmites, psicóloga, Ministério Público, juíza, audiência, todas as etapas obrigatórias. Um processo que pela própria lei garante sigilo para mim e para a criança. A entrega foi protegida e em sigilo. E aí ela diz, no dia em que a criança nasceu, eu ainda anestesiada no pós-parto, fui abordada por uma enfermeira que estava na sala de cirurgia. Ela fez perguntas e ameaçou. Imagina se tal colunista descobre essa história. Eu estava dentro de um hospital, um lugar que era para supostamente me acolher e proteger. Quando cheguei no quarto, já havia mensagens do colunista com todas as informações. Ele só não sabia do estupro. E daí ela diz, agora a notícia se tornou pública e com ela vieram 1000 informações erradas e ilações mentirosas e cruéis. Vocês não têm noção da dor que eu sinto. Tudo o que fiz foi pensando em resguardar a vida e o futuro da criança. Cada passo está documentado de acordo com a lei. A criança merece ser cuidada por uma família amorosa, devidamente habilitada à adoção, que não tenha lembranças de um fato tão traumático. Esse outro jornalista citado pela Clara Castanho foi o Léo Dias, que de fato não tinha publicado nenhuma nota sobre a atriz até essa carta aberta. E aí, depois da publicação dessa carta da Clara, o Léo Dias escreve uma matéria dando detalhes
detalhes do caso, né? E aí também houve muito movimento na internet de crítica, né? De crítica em relação ao site Metrópolis por autorizar essa questão da publicação da matéria do Léo Dias, até cobrando a Lilian Tharram, que é editora do Metrópolis, por permitir que essa matéria fosse publicada. A Lilian fez um post dizendo que estava fora do ar por algumas horas, que ao voltar teve essa surpresa, expusemos de forma inaceitável os dados de uma mulher vítima de violência brutal, a matéria foi retirada do ar, o Metrópolis fez uma nota pedindo desculpas por essa publicação, o próprio Léo Dias também fez um post pedindo desculpas por ter feito essa matéria, entendendo que ele não deveria ter publicado, mesmo depois dessa carta aberta da Clara, ele deveria ter se mantido em silêncio a respeito dessa história. A gente tem os 2 vídeos da Antônia Fontinelli, então a gente vai assistir primeiro o primeiro vídeo que eu falei para vocês aqui. O vídeo da live dela, que aconteceu no meio da semana passada, em que ela não cita o nome da Clara, mas diz o seguinte. Vamos conferir. Então, Clara, eu também quero te oferecer ajuda. Isso aqui não é papo de internet. Temos o primeiro ou não temos? Então vamos com o primeiro e depois assistir ao segundo vídeo da Antônia. O primeiro vídeo, por favor. Trata-se de uma atriz da TV Globo. Ela tem 21 anos de idade. Segundo ele, tudo que ele descobriu, os autos que ele tem, as informações do hospital, a enfermeira que ligou, enfim, um monte de coisas. Essa menina de 21 anos engravidou, escondeu a gravidez, inclusive trabalhou durante a gravidez, pariu o filho dela e, segundo as informações que ele tem, pediu que o hospital apagasse a entrada dela no hospital e pediu que nem queria ver o filho, mandou dar o filho. Tira, quero nem ver. Prestem atenção nessa história. Prestem atenção nessa história. Léo Dias ligou para ela e falou para ela, olha, me explica isso, eu vou dar essa notícia. E ela chorou, disse que se mataria se a notícia vazasse e que isso aí aconteceu porque foi vítima de um estupro. A religião dela não permite que ela abortasse, mas a religião dela permite que ela pare uma criança e fala, não quero saber, não quero ver, tira de mim. E aí, a coisa que mais me doeu, eu falei, cadê essa criança? Pelo amor de Deus, se for o caso, eu crio, eu procuro alguém que queira criar essa criança. Essa criança não pode ser jogada fora. Esse vídeo da live da Antônia Fontinelli, que depois também foi bastante cobrada pela internet, fez um segundo vídeo que a gente vai conferir agora. Ela diz que não sabia de todos os elementos do caso até a carta aberta da Clara Castanho. Vamos conferir. Então, Clara, eu também quero te oferecer ajuda. Isso aqui não é papo de internet, não é lacração. Não é para ficar bem na fita, nem ter views, nem ter seguidores e muito menos ser aceita. Isso é o meu trabalho, isso faz parte do meu trabalho. Eu, Clara Castanho, quero me colocar à sua disposição para fazer o que tiver ao meu alcance, o possível e o impossível, para colocar quem fez isso com você na cadeia. Me deixe lhe ajudar. Tá? Me deixe lhe ajudar. O seu relato de que você sofreu uma violência, ele veio ontem. Então, me deixe chegar até quem fez isso com você e fazer ele pagar por isso. E lhe digo, eu tenho meios. Outro ponto muito questionado foi em relação ao vazamento das informações, né, rompendo aí com o privilégio enfim, confidencialidade do paciente. E o Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo, inclusive, emitiu uma nota no domingo dizendo que vai apurar o que aconteceu com a Clara Castanho. Queria mandar um beijo para a Clara, é uma atriz que eu já entrevistei, inclusive aqui para o Morning Show. E é muito triste o desfecho dessa história, porque a gente tem uma história recente onde julgaram muito uma menina de 11 anos que passou por um procedimento de aborto. A Clara fez tudo o que muitas pessoas pediram. Ela teve esse bebê, que é fruto de um estupro. Ela passou por todos os trâmites legais para que essa criança pudesse ser adotada e criada por pais que, com certeza, não
teriam aí esse ponto, essa sensibilidade dessa criança ser fruto de uma violência e ela passou a ser exposta dessa forma. Clara, isso realmente é uma violência. Você está passando por violências aí. Eu fico até um pouco emocionada, porque é muita coisa para uma menina carregar. É muita coisa ela tentando fazer a coisa certa e está exposta desse jeito, tendo que responder a tudo e a todos. Zoe Martins, o que é que você achou desse caso? Uma menina de 21 anos, né, Paulinha? Ela sofreu 3 violências aí, né? 3 violências não, mas passou por 3 situações bem difíceis. A primeira foi violência, que foi esse estupro. A segunda foi ficar sabendo que, de fato, estava grávida, né? Então, mais um sofrimento para uma pessoa que foi estuprada carregar, né? Tem algumas mulheres que lidam diferentes, tem outras que lidam de outra forma, mas ela é uma menina de 21 anos, gente. 21 anos, nasceu em 2000. No ano 2000, é uma criança ainda, né? E a terceira é ter a sua vida íntima exposta dessa forma brutal. São 3 coisas para ela lidar. Uma menina de 21 anos. Eu espero que a família esteja dando todo o suporte. E eu espero que a enfermeira que vazou essa informação, que é zero profissional, né, que descumpriu aí, cometeu um crime, né, sigilo médico, seja aí punida com o rigor da lei. Tudo bem que não vai ter como voltar atrás, não vai ter como, né, esconder já essa história aí do público, que é o que a Clara queria. Ela não queria que se tornasse público todo esse seu sofrimento, essa violência que ela sofreu, mas que essa enfermeira seja aí condenada, que cumpra aí o processo legal, que perca aí o direito de trabalhar como enfermeira, porque uma coisa dessas não se faz. Então, Clara, toda a minha solidariedade a você. Espero que você esteja aí com seus seres queridos, te dando todo o suporte. Ela está no direito dela de não querer essa criança, pelo menos não a matou dentro do ventre, né? Decidiu ter a criança e dá-la para adopção. É uma coisa admirável para uma menina de 21 anos, né? Tomar essa decisão que não é fácil. Eu se passasse por um estupro, acredito que eu não daria para adoção, acredito que eu teria. Mas cada um é cada um e tem que ser respeitada a decisão dessa menina. Ela não pode ser julgada porque ela não quis ficar com a criança fruto de um estupro. Mas teve uma atitude, né, digna de ser admirável mesmo, de gerar essa criança e de dá-la para adoção. Deu a oportunidade desse bebê ter uma vida, né? Crescer e construir uma vida, e não o matou. Então, Clara, toda a minha solidariedade, fica com Deus e se apega aí à sua religião, reza muito, porque nessas horas só isso consegue preencher a gente e mostrar uma saída, mostrar uma luz no fim do túnel. Paulo Figueiredo. Extremamente difícil. Primeiro porque nós não temos todos os elementos e numa boa, Paulinha, eu acho que nós nem deveríamos ter. Porque o que me chama a atenção nesse caso, especificamente, é a questão da privacidade. Tá? A questão da privacidade, que no Brasil não existe o conceito praticamente de privacidade. Esses vazamentos médicos de situações privadas da saúde de cada um acontecem em todo momento no Brasil. Uma celebridade dá entrada no hospital, os enfermeiros, médicos, etc., todo mundo vaza tudo para colunista. A minha família passou muito por isso em vários momentos. É uma questão muito complicada. Aqui nos Estados Unidos você tem uma série de leis que chama HIPAA Law. As leis de HIPAA são as leis de proteção à saúde, à privacidade e saúde de cada um. E uma violação de uma lei dessas, ela gera processos caríssimos para as instituições médicas. Então, elas são absolutamente paranoicas com a privacidade dos pacientes. Para você ter uma ideia, se você é médico e trabalha num hospital, você não pode acessar o prontuário da sua própria... Se tiver uma esposa, um filho no hospital, você não pode acessar. A proteção dos dados de privacidade de cada um é gigantesca. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que tem que ser observado, além do direito à privacidade dela violado pelos agentes médicos, pela imprensa. Porque nós, jornalistas, etc., nós temos o dever de comentar assuntos públicos, assuntos que são de interesse público. Mas esse não é um assunto de interesse público.
Esse é um assunto de interesse privado. Eu tomo muito cuidado, até quando a gente está falando de familiares, de agentes públicos, o filho do Dória, o filho do Lula, se não tiver envolvimento em coisas públicas, em questões de dinheiro público, eu falo que esse é um assunto que tem que ser separado. A família, a vida pessoal das pessoas, porque elas são conhecidas, não é da nossa conta. E num caso de uma tragédia dessa, eu acho que a imprensa não tem que noticiar. Não, isto não é assunto de interesse público. Isso é problema privado dessa moça, dessa jovem. 21 anos é muito jovem. É uma tragédia. Estupro, eu tenho filha menina, 2. Estupro, só de conceber uma coisa dessas é chocante, é tocante, dói muito. E nesse momento de dor, o que a pessoa mais precisa é disso que ela falou. Eu achei que eu ia sofrer sozinha. Às vezes com a rede de apoio dela ali, pequena, privada, e tomou uma atitude, e nesse caso eu tenho que, de novo, não sabemos todos os dados, mas eu vou desfulanizar aqui a discussão. Uma moça jovem que sofra um estupro e decida, sim, que ter o filho, primeiro, não assassinou o bebê dentro do próprio ventre, como tantas pessoas fazem. Correto, louvável, parabéns a quem fizer isso. Decidiu dar o filho para uma família que tenha condições de criar e amar. Ora, isso, você tem exemplos bíblicos disso. Então, discordo da minha querida amiga e colega Fontinelli, que a religião dela não permite, etc, etc. Não, isso é um procedimento, inclusive as igrejas católicas são conhecidas por receberem bebês nas suas portas há muito tempo, desde a sua fundação. Então, correta e louvável a atitude. Só que nós não sabemos, e de novo, nem devemos saber os detalhes dessa causa. A imprensa precisa ter um pouco de humanidade na hora de fazer a separação desses assuntos e, numa boa, eu acho que nós todos deveríamos deixar esse assunto em paz, deveríamos deixar a moça jovem em paz, lidando com a dor e o problema dela de forma privada, com os amigos dela e com os familiares e as pessoas a quem ela escolher. Coisa é que eu vejo a imprensa batendo muito, né? Nesses jornalistas que colocaram essa matéria pública e tudo mais. Mas ninguém está falando em prender o estuprador, em ir para cima do estuprador. Porque mas ela não quis revelar. Ela não quis revelar. Sim, mas cabe ao Ministério Público entrar e procurar. E agora sim deve investigar. Agora que ela fala desse crime, ele passará a ser esse sim é o verdadeiro vilão dessa história. Agora, Guga, também queria que você trouxesse esse aspecto que o Paulo já trouxe, que é sobre a publicação, né, disso na imprensa. O principal alvo de críticas, no caso, é o Léo Dias, ele que não havia publicado até então nada, né, desde que ele falou com ela, e ela já tinha trazido essa informação do estupro, mas que depois da publicação da carta dela, vem a público lá e faz uma matéria detalhando o caso. Ele recebeu muitas críticas, o Metrópole já se desculpou, ele também, editora também. A matéria foi retirada, está aí até o post do Léo Dias, dizendo, errei ao publicar qualquer linha a esse respeito. Enfim, há ponto de crítica aí, sim. O Paulo já estabeleceu aqui um ponto forte de crítica. Quero saber o que é que você acha, Guga. Eu concordo com vocês três aqui em vários pontos. Você e a Zoe colocaram muito bem essa questão humana, o quanto é tocante a gente ver exposta uma pessoa numa situação tão delicada quanto essa. E o Paulo falou do erro da imprensa em publicar algo que é irrelevante, que não é relevante para o público. Qual é a relevância pública? Nenhuma. É um clickbait barato. É uma história sobre uma atriz que vai gerar uma fofoca, que vai gerar audiência e dinheiro, e no fundo dinheiro, é só isso. Agora, não tem relevância pública. O jornalista tem que priorizar isso. É óbvio que a gente não está atrás só de clique. Nesse caso, o que houve foi um estupro jornalístico do Léo Dias. Depois que é tornada pública uma história que só se tornou pública por conta dele, porque chega na Fontinelli por ele, é uma história... Essa história, vejam bem, ela tentou ser vendida por essa enfermeira para vários jornais, até chegar ao Léo Dias. E ninguém quis comprar essa notícia. O Léo Dias não foi o primeiro que ela ofereceu. Eu não sei se o Léo Dias comprou, mas chegou até ele.
antes de chegar até ele, repito, foi oferecido para outros veículos por dinheiro e ninguém quis comprar. Ninguém quis se prostituir jornalisticamente pagando para revelar isso. Mas aí chegou a ele, pelo que ele explicou, ele conversou com a atriz e não quis tornar pública a história quando soube que era um estupro. Mas, depois que a Fontinelli comentou e que a internet começou Depois que a Clara publicou a carta aberta. Aí a internet começou a achar que era a Clara, e a Clara foi e revelou que era ela, porque não foi também a Fontinelli que deu o nome. O Léo Dias simplesmente fez uma matéria colocando detalhes, dizendo onde tinha acontecido o parto, etc. E isso, óbvio, que foi um estupro jornalístico dele, fora o fato dele ter contado essa história para a Fontinelli, dele ter fomentado essa história a ponto de ter vazado. Então, é óbvio que o Léo Dias errou feio. O portal, o Metrópolis, tirou do ar, fez a nota que a Paulinha leu e depois fez uma nota ainda mais forte, falando que, de fato, isso não tem teor jornalístico nenhum, que foi um grande erro. Eles fizeram 2 notas. Agora, o que eles deveriam ter feito também na sequência, infelizmente, porque eu não gosto de pedir cabeça de ninguém, mas pensando na credibilidade do veículo, seria ter retirado o Léo Dias. Infelizmente, Léo Dias, o erro que você cometeu, você deveria ter pedido demissão depois de ter feito a sua carta assumindo o erro. Ou o Metrópolis deveria ter retirado o Léo Dias para manter a credibilidade do portal, que acaba um pouco arranhada por um comentário desse tipo, por uma matéria desse tipo. Por mais que o Metrópolis tenha depois feito o correto.